Olá, olá pessoal, tudo bem? Finalmente resolvi fazer o vídeo em português, porque o dia tá bem chuvoso aqui, então aproveitei porque sempre fico demorando, né, para fazer, fico com preguiça de fazer mesmo. Mas hoje assim falei, não tenho desculpa, né? Então, muitos já me conhecem no Instagram, eu sou a Danita Bruna, eu sou argentina, nasci em Buenos Aires, mas eu tenho muito, muito amor pelo Brasil. De fato, é um país que eu gostaria muito de morar, então eu tenho planos no futuro de fazer minha vida lá, tá? Então, muitos sabem que eu tenho um canal de YouTube que eu comecei há pouco tempo atrás. Assim, eu comecei a falar muito de assuntos de cura emocional e de um despertar espiritual que eu teve, né? E aconteceu comigo. E eu comecei a enxergar a vida de um jeito muito diferente. Então, gente, eu não sei nem por onde começar. Eu tenho muitos vídeos no meu canal e eu falo coisas que as pessoas geralmente não têm interesse, né? Porque até a pessoa tem um despertar espiritual ou uma noite escura da alma, é que a pessoa não começa a procurar informação, né? E eu, desde que eu sou criança, eu tenho uma hipersensibilidade, uma sensibilidade que vai além do normal, né? E eu sempre tive um contato com o mundo espiritual sem saber que era, né? Eu comecei a receber muita informação há 5 ou 6 anos atrás, quando eu teve meu despertar espiritual, e aí eu comecei a ser contactada pelos meus mentores, e foi após uma época minha de depressão, que eu, tipo assim, toquei fundo mesmo, e aí eu comecei, tipo, a procurar minha cura. Então, desde que eu sou criança, que eu fui criada pela minha madrastra, ela é uma pessoa completamente manipuladora, narcisista, né? Mas cara dupla, completamente. Então, quando eu não teve ideia do que era isso, eu só sentia que ela projetava uma energia muito ruim, né? Como desprezo. Isso, desprezo. Ela tinha uma maldade assim que eu não entendia porque ela era assim. E eu cresci, porque minha mãe sumiu do mapa, por questões que minha mãe não estava bem com ela mesma, né? E meu pai trabalhava o dia todo, meu pai era muito ausente, assim, no contato emocional comigo e com meus irmãos, que eu cresci, tipo, nesse ambiente tóxico. Então, hoje eu tenho muita clareza que nesse mundo todos somos humanos, mas temos diferente essência, né? Dependendo do nosso nível de evolução espiritual, quanto mais evoluída é a alma, encarna o amor, né? Mas também aqui tem muitas pessoas nesse mundo empáticas que não estão empoderadas, quer dizer, que são pessoas que devido a traumas de infância ficamos muito codependentes, né? E geralmente somos vítimas destas pessoas narcisistas, né? Entendendo que todo esse amor que a gente precisa, estamos dando para fora com a intenção, talvez inconsciente, de receber um pouco de atenção em troca, né? Um pouco de valoração, um pouco de carinho, um pouco de cuidado. Então, gente, a questão é que eu cresci num ambiente tóxico e depois, quando fui crescendo, todos os meus relacionamentos foram tóxicos também, porque assim, desde que você nasce até que você tem 4 ou 5 anos, é quando você começa a desenvolver o intelecto, né? Até os 5 anos, você absorve informação a nível emocional, intuitivo. Então, toda essa programação que fica no seu ser, no seu campo emocional, é uma informação, são programas que a gente vai ficar repetindo na idade adulta, né? Então, eu sempre, tipo, ressoava com homens que eram muito controladores, muito possessivos, muito manipuladores, né? Mas por quê? É porque meu inconsciente achava isso como comum, normal, natural, entendeu? Então, o inconsciente sempre vai achar atraente, tipo assim, vai conectar muito com o que é familiar, né? Se o seu programa está ativo, você vai atrair esse tipo de conexão, né, com pessoas. Por isso é muito importante que a gente faça terapia e você reconheça quais são suas feridas da infância. Todos temos feridas da infância. É como o ego, como a gente cria o ego, né? A personalidade. Todos temos algum tipo de ferida em maior proporção que a outra. Tem ferida de abandono, rejeição, injustiça, humilhação e qual é a outra? Traição, né? Então, o relacionamento que você vai ter no futuro, na sua vida adulta, vão ser, tipo, compatíveis com essa ferida. Quando a gente tem um episódio assim de muita dor, é porque nosso ego está sendo ferido.
né? É uma ilusão, uma crença, um trauma que está aí aberto, né? Se manifestando. É por isso que a gente tem que usar essas situações para se olhar para dentro, olhar para si mesmo e perceber qual é a origem dessa dor, entendeu? Porque o que acontece na sua realidade é só uma manifestação, é o jeito, a forma que o universo te mostra sua sombra, para você conseguir curar e achar um equilíbrio interno nas suas polaridades. Eu entendi isso porque, assim, eu tive um relacionamento muito tóxico com uma pessoa com transtorno antissocial, sociópata, que é uma mistura entre narcisismo e transtorno limite da personalidade. Foi tão grande a codependência que eu tinha com esse rapaz que eu me afundei em depressão, tipo, perdi meu brilho, minha essência, eu não tinha dignidade, tipo, não colocava nenhum tipo de limite para me proteger, né? Chegou uma época que eu já não tinha controle sobre mim. Essa pessoa controlava tudo na minha vida, tipo assim, minhas emoções, sabe? E é foda, porque as pessoas assim, muito manipuladoras, sociópatas, são pessoas muito passionais, né? Eles têm muito encanto e eles te fazem acreditar que eles te amam muito, né? É tipo sua alma gêmea, tipo assim. Mas na verdade é que é tudo uma manipulação, é tudo um teatro. O famoso love bombing, ou bombardeio de amor. Porque eu consegui me separar dessa pessoa porque ele foi em prisão e acho que foi Deus que realmente... Oh, minha espiritualidade é muito forte, né? E eu fui protegida de algum jeito. E quando ele foi em prisão, eu comecei a receber muita informação sobre o que é a psicopatia, né? Eu não fazia ideia que eu estava com um psicopata. Psicópata integrado, que vocês se procuram no YouTube, tem muita informação, são pessoas, não são pessoas assassinas como mostram no Netflix. São pessoas altamente carismáticas. São as pessoas mais simpáticas do mundo. Entendeu? Tipo um pedófilo. O cara que vai abusar de criança vai ser um cara que vai ser muito, que vai ter um talento incrível para chegar perto de criança, né? Vai ter uma máscara tão bem criada que ninguém vai duvidar. Assim são os psicopatas integrados nessa sociedade. Então, quando eu comecei a receber esse tipo de informação, eu tive o valor de me separar, eu cortei comunicação com ele, porque é incrível o poder que uma pessoa tem quando manipula suas emoções, entendeu? Porque quando você vê uma mulher que fica com um cara que bate nela, né, e você fala como que ela ama ele. O que acontece, que eu entendi depois, é que quando o cara dá muito amor para ela e ela tem uma carência de amor, porque quando foi criança ela não foi aceita, esse tipo de amor, de manipulação, faz que o cérebro da pessoa segregue uns químicos. Tem vários hormônios aí, serotonina, oxitocina, dopamina, tem cortisol também, que é o hormônio do estresse, né, do medo. Então, essas pessoas com as manipulações e o trato, que às vezes te tratam muito bem e depois te tratam muito mal, fazem que a pessoa fique como adicta. É assim que essas pessoas das trevas, né, essas almas na escuridão, elas têm muito poder mental. E é incrível que se fizeram vários, tipo, entrevistas com psicopatas do mundo inteiro e todos, tipo, psicopatas e narcisistas, não importa em que lugar do mundo tenha nascido, qual língua eles falam, todos atuam baixo o mesmo parâmetro, o mesmo programa. É o love bombing, é depois a rejeição, é depois o descarte, o desprezo, depois o love bombing de novo. Então, eles mexem com as emoções da pessoa, a pessoa segrega químicos no cérebro, no corpo todo, então a pessoa fica adicta, codependente, como se fosse uma heroína, uma droga, à pessoa. Mas não é a pessoa que ela fica adicta a essa sensação de precisar a oxitocina, a dopamina, entendeu? Esse hormônio que te faz sentir bem. Eu não sei exatamente o nome do hormônio que faz a pessoa ficar codependente do narcisista. Aí tem vários profissionais da saúde, eu não sou profissional da saúde, que falam exatamente disso. Só sei que a pessoa fica codependente a esse hormônio porque você sente uma dor tão grande, com desprezo, com humilhação, que mexe com sua ferida interna, que a única coisa que você quer é que essa pessoa te faça sentir viva de novo. Não viva, feliz de novo, né? É como que eu preciso, porque eu sentia isso, cara. Eu sentia que precisava dessa pessoa para viver, para respirar, entendeu? E como que isso acontece era porque eu estava baixo esse efeito adictivo, esse ciclo abusivo, né? Que eu não conseguia controlar minhas próprias emoções. Então eu estava presa nesse ciclo abusivo
Aí você coloca o ciclo abusivo do narcisista. Ele mexe com suas emoções, ele sabe quais são seus pontos fracos, vulneráveis. De fato, na primeira etapa, quando eles te conhecem, eles te estudam na perfeição, com detalhe, né? Eles te ouvem. Aí que você cai na trampa, que você acha que é sua alma gêmea, como uma pessoa pode te dar tanto carinho, tanto amor, tanta atenção, né? Te colocar num pedestal. Mas é tudo uma mentira. É a tática que eles usam para te conhecer melhor. E eles vão usar toda essa informação para te manipular, para eles conseguirem seu próprio benefício, para eles conseguirem ter controle de você, entendeu? Então, eu comecei a estudar muito sobre o assunto. Então, quando eu descobri que fui vítima, né, porque caí na manipulação, no charme de um manipulador, um estafador emocional, né? Aí comecei a estudar com Iñaki Pinuel, que é um doutor da Espanha, que se você sabe espanhol, recomendo muito assistir os vídeos dele, que é maravilhoso. Aí ele disse uma vez que para cair numa relação abusiva se precisam duas pessoas tóxicas. E não só uma, são duas pessoas doentes, né? Só que uma é doente da mente e outra é doente emocional. Mas na verdade, que são, para mim, desde meu ponto de vista de hoje, eu sei que são doenças espirituais. É porque a gente está num extremo ou outro das polaridades. Entendeu? Só você está no seu poder, na sua soberania, quando você está em equilíbrio. Entendeu? Mas ele não falou assim tóxicas, como se fosse uma coisa ruim. Ele falou assim que se precisam duas pessoas que não estão bem, né? Porque uma pessoa que tem amor próprio, dignidade e respeito por si mesma, não aceita, não perdoa tanto, não aceita tanta humilhação, merda, desprezo de ninguém, entendeu? Aí quando eu caiu a ficha para mim, aí ele disse que a pessoa codependente tem feridas da infância que precisa tratar. Que por essa dependência, essa carência que ela tem no emocional dela, é que ela dá poder para o depredador emocional, né? Cai na cilada, basicamente. Mas se você para ver, a pessoa se fez narcisista porque foi uma criança ou que foi muito mimada, muito mesmo, ou foi abusada de algum jeito ou outro. Que a pessoa criou uma coraça rígida, se fechou para o emocional e ficou uma pessoa altamente mental, né? Com trauma, com dor. E isso que eu aprendi com esses anos de espiritualidade, que uma pessoa quando faz mal para outra, quando tem ódio, agressividade, se você vê mais profundo, uma pessoa com muita dor. Uma pessoa, uma alma que está em escuridão, que está triste, que está perdida, né? Uma criança ferida. É isso. E ninguém nasce querendo ser narcisista ou codependente. Tanto o narcisista como a codependente, a pessoa muito empática, são crianças feridas. As duas estão no ego, entendeu? E assim, quando, não sei se vocês ouviram falar sobre a guerra espiritual, quer dizer que aqui nesse plano terreno, tem muitas almas que têm uma predominância na energia Shin, que é emocional, que falam que é feminino, que nada tem a ver com mulher ou homem, com gênero. Energia feminina, energia emocional, tem muitos homens com energia emocional, e tem muitas pessoas com energia Shan, energia mental, que são geralmente as pessoas manipuladoras, controladoras, narcisistas, né? Tanto mulher como homem, tem de tudo nesse mundo. Tem pessoas muito emocionais e tem pessoas muito mentais. Se vocês estudaram alguma coisa do Hélio Couto, ele explica como o campo eletromagnético da gente atrai nosso oposto complementar. Quer dizer que se você tem um extremo, uma sombra muito grande feminina, você vai encontrar, vai ressoar com alguém masculino em sombra também. Então é muito louco isso, porque a gente sempre vai atrair até nós a polaridade oposta. Se você é muito emocional, você tem sombra feminina, vai encontrar uma pessoa masculina com o mesmo nível de sombra. Porque a gente se atrai no mesmo nível de frequência, só que é a polaridade oposta. Por que acontece isso? Porque é o jeito que o universo coloca as pessoas na sua vida para que você consiga se reconhecer, para você achar sua cura. Porque a alma precisa ter esse equilíbrio, esse balanço interno nas polaridades. Entendeu? O que aconteceu comigo, no meu caso? Quando eu fui sempre codependente das pessoas, até eu dar com esse cara que realmente toquei fundo e me afundei, o que eu fiz? Comecei a tomar responsabilidade em procurar minha cura, né? E como eu curei? Elevando minha energia mental. É por isso que acontece essa dinâmica sempre de narcisista com empático.
É muito estranho um narcisista se encontrar com um narcisista e dar certo. Nunca, né? Porque eles são duas pessoas mentais. Eles vão brigar, eles vão, tipo, eles nunca vão ressoar, entendeu? Mas porque o empático e o narcisista dão certo? Dão certo no sentido de que é muita codependência, né? É um magnetismo, assim, muito forte. Porque uma pessoa dá muito e a outra pessoa toma muito, entendeu? Recebe muito, exige muito, entendeu? Essa é a temática. Então, o que eu entendi que conseguiam chegar e ter essa empatia pelo narcisista também, porque eu vivi isso com minha irmã. Minha irmã é uma pessoa, uma alma que vino nesse mundo com energia predominante Shan, energia mental. E eu sou uma pessoa que sou mais sensitiva, né? Mas as duas fuimos criadas pela mesma madrastra e o mesmo maltrato, né? Só que meu ego, eu cresci com um pensamento devido à minha energia emocional. Eu fui uma crença que eu coloquei na minha mente falando assim, tá, se eu preciso de amor e eu sofro por não ter amor, eu vou dar muito amor para as pessoas. Porque o mundo precisa de amor, né? Porque eu sofro sem amor, então eu vou dar amor. Então, a pessoa, a criança que tem uma energia mental predominante e sofre de abuso, ela também vai criar uma crença na mente dela e vai falar assim, eu preciso amor e eu sofro por não ter amor, então nunca vou precisar de amor. Entendeu? Porque precisar de amor dói. Entendeu? Que é o oposto. A pessoa empática fala, eu preciso amor e eu não tenho amor, então eu vou dar amor. Porque eu sofri sem amor. E a pessoa narcisista é todo o contrário. Ela fala, eu não vou dar amor, eu não vou precisar amor. E aí que elas fecham a maneira inconsciente ou emocional. Porque no trauma é doloroso, né? Quando somos crianças. Aí que eu percebi que tanto o empático como o narcisista são crianças feridas, são pessoas que crescem com muito ego, com muita sombra, só que projetadas de maneira diferente. Não sei se dá para entender o que estou falando. Eu estou falando desde minha experiência, né? Falo isso porque eu vi minha irmã crescendo sendo mulher, crescendo com um jeito de ser muito rígido, soberba às vezes, muito inteligente ela, né? Mas também ela era muito controladora, manipuladora em maneira inconsciente, né? Mas, tipo assim, depois de eu ter estudado tanto, eu consegui entender que minha irmã também tinha um trauma, né? Minha irmã não era assim, tinha... Minha irmã, eu não vou falar que ela é narcisista, mas ela tem rasgos, né? Traits. Porque assim, ela fechou o emocional dela devido ao trauma que a gente sofreu na infância. Aí eu consegui me reconhecer como pessoa empática, super codependente, que também é uma coisa ruim. No momento em que você coloca outra pessoa na frente de você, você não se respeita. Isso não é amor com você. Então, para resumir, sim, tem pessoas narcisistas, pessoas psicopatas. Falam que os psicopatas já nascem desse jeito, são almas do nível umbralino. Eu recomendo muito assistir os vídeos do Rodrigo Romo, que ele é brasileiro. E ele tem muitos vídeos falando sobre as almas do baixo astral, né? Que são psicopatas, né? Já são almas que vêm aqui para fazer o mal, mas, por incrível que pareça, são pessoas altamente carismáticas, encantadoras. Por isso que chamam de Lúcifer, a falsa luz, né? É uma luz falsa, eles encantam, mas no fundo eles têm uma alma de escuridão, né? Tem a agenda encoberta e eles sempre vão fazer tudo com um propósito ególatra, para satisfazer seu próprio ego, né? Tem que ter isso em consideração, né? Então, um exemplo muito bobo que eu dou sempre é comparar um golfinho com um tubarão, né? O tubarão é um ser depredador. A essência dele é depredar, enquanto o golfinho é um ser de amor, né? De alta vibração. Então, com os humanos acontece exatamente o mesmo. Tem humanos, não todos os humanos são amor, em essência, né? Tem muitas pessoas, porque isso que a gente não entende, que somos energia, somos almas, entendeu? Dentro de um corpo físico. Então, tem muitas pessoas que ainda, pelo seu nível espiritual de evolução, ainda não conseguem conectar com essa frequência do amor. Então, você tem que entender que o narcisista não escolheu ser narcisista. Ele já veio com esse plano álmico de virar um narcisista nessa terra. Porque também nesse plano físico existe a dualidade, né? Para manter um equilíbrio, uma harmonia no universo. Então, quando... É por isso que eu acho que as pessoas não conseguem sempre estar no vitimismo, porque ainda não tiveram um despertar espiritual e elas não entendem que eles são seres de amor. Só que essa prova espiritual, álmica, um contrato álmico, veio para você reconhecer que você está dando muito, que você não está se respeitando, entendeu? Que você tem que aprender a criar consciência, a elevar sua consciência
para ser um ser mais equilibrado, uma alma mais evoluída. Entendeu? Então, você vai apontar o dedo pro tubarão, porque o tubarão é tubarão. Entendeu? Aí a pessoa narcisista é narcisista, não consegue mudar. Já tem essa impronta energética nele, que é um ser mental. Um ser que eles vivem a vida só com os 3 chakras inferiores, que é a supervivência, o poder, o controle, o prazer. Então, as pessoas que têm almas velhas, né, mais evoluídas, elas têm o chakra do coração aberto, né? Só que o erro, ou a prova do empático, é equilibrar esse chakra cardíaco e não dar tanto para fora, sino também perceber que ele também tem um poder interno, que ele também tem que se proteger, se honrar, né? Porque eu acho que quando falamos de Deus dentro de nós, Deus não é amor incondicional. Porque se você coloca todo mundo na frente de você, porque você é amor incondicional, você não está sendo amor com você. Então eu gosto de ver Deus como dignidade. Eu honro minha paz, eu honro minha luz, eu honro minha estabilidade emocional, mental, física, minha paz interna. Isso é Deus comigo. Pelo menos é o jeito que eu consigo enxergar. Então, eu estava estudando muito a consciência crística, né? Jesus, ele foi um avatar humano, porque o corpo humano é só um avatar, um veículo, aonde Deus, o Cristo, baixou na Terra, né? No corpo de Jesus. Mas que é o divino? O Cristo, a frequência crística, a consciência crística. Que a consciência crística é um balance, um equilíbrio perfeito entre o amor incondicional e a consciência. Entendeu? Que é a mente divina. Quando você consegue equilibrar esse Shin-Shan em você, você encarna o Cristo. Entendeu? Por isso que essas provas vêm, para que você consiga enxergar que você tem um excesso de energia feminina e você precisa, sua alma precisa, que você equilibre essas polaridades internas. Tudo isso tem a ver com física quântica, com energia, porque somos átomos. Quando você começa a fractalizar a célula, a molécula, átomo, nossos átomos têm vibração, né? Por isso que sempre se fala de frequências, e eu recomendo assistir o vídeo do Helio Couto, que ele fala muito sobre isto. Entendeu? Que tudo que é espiritual, tudo que é alma, energia, é tudo física quântica, tudo o que somos a nível atômico. Entendeu? Aí falam que quando a pessoa consegue equilibrar a energia emocional com a energia mental, os átomos, tanto o próton como o elétron, eles viram neutrinos, que é uma energia neutra. Aí que falam que o campo eletromagnético da gente fica conectado com a fonte, com a energia superior, que é a consciência crística. Então, gente, eu tenho muitos anos estudando de tudo. Eu comecei, o que mais me ajudou no meu processo é autoconhecimento, reconhecer que eu tinha feridas de infância que não tinha curado ainda. Reconhecer, estudem, aí vou recomendar muitíssimo o Enneagrama com Marcos Meda, aqui no Instagram e tem no YouTube também. Aí, o Enneagrama são 9 tipos de personalidades, que quando você se reconhece num número, você vai indagando, né, até você se reconhecer num número. Aí te falam que tipo de ferida está associada a esse número de personalidade, esse tipo de personalidade. E aí eles te falam certinho qual é o lado sombra, qual é o lado luz, como que faz o caminho de evolução desse eneatipo, entendendo que somos alma. Então, todo esse caminho evolutivo de evolução da alma se trata de integrar nosso ego, porque o ego é preciso, todos temos uma personalidade, né? Só que você tem que entender qual é esse, o lado sombra, e aí você coloca luz e consciência nesses comportamentos inconscientes, tóxicos que você tem. Entendeu? Aí é quando você integra o ego inferior com o eu superior e você se converte numa alma iluminada, uma alma mais elevada, entendeu? Quando você integra seu ego e você enraiza, canaliza esse eu superior nesse corpo humano, nesse corpo físico, entendeu? Que tudo se trata de consciência. As pessoas narcisistas, as pessoas que têm um ego muito grande, elas não conseguem se enxergar, não conseguem fazer introspecção, autoconhecimento, porque eles criaram um falso eu e um personagem fictício para viver. Porque, na verdade, a pessoa narcisista é uma pessoa que tem um campo emocional muito fraco.
entendeu? São pessoas emocionalmente muito fracas, por isso que elas precisam criar um personagem e criar essa falsa autoestima e carisma e confiança, entendeu? E é o único jeito que elas têm para roubar a energia de outras pessoas, porque como elas fecharam seu campo emocional, elas não conectam com a fonte, elas não conectam com o amor. Elas precisam roubar energia de outras pessoas. Por isso que se você para ver os vídeos, falam do suplemento narcisista. São pessoas, almas mentais, que precisam da energia feminina, da energia emocional, para se alimentar energeticamente. É isso. E o erro da pessoa empática, sensitiva, é que essa pessoa tem um ego frágil também, porque eu tinha. Entendeu? É assim, é como que você se anula. Você não se enxerga como você. Por isso, todos os outros são mais importantes que você. Entendeu? A pessoa que é muito caritativa, muito empática, muito people pleaser. Porque você precisa ter identidade. E como a gente tem uma identidade? Enxergando o nosso lado sombra, trabalhando nas nossas codependências, né? E a gente começar a trabalhar nossos pontos fracos para a gente gostar de nós, entendeu? Começar a ressaltar esses pontos que a gente precisa para se fortalecer energeticamente, emocionalmente, fortalecer sua autoestima, principalmente, e seu poder mental. Porque de nada adianta ser muito amor e ter muita emoção se você não consegue ter discernimento e colocar limites para você se respeitar, entendeu? E se você para ver, a gente admira essa confiança do narcisista, esse charme, né? Essa atitude. Porque as pessoas empáticas somos mais sensíveis, mais vulneráveis, né? Mais tímidas. E a gente, pelo menos eu admiro muito essas pessoas com confiança. Só que a gente tem que entender que o narcisista tem uma confiança que é falsa. Não é criada desde o interior. É uma coisa superficial, entendeu? Porque nem eles sabem que fracos eles são, entendeu? Por isso que quando eles têm uma crise existencial, eles não conseguem superar. Eles ficam com esquizofrenia, com problemas mentais, porque não conseguem conectar com a cura, com o coração deles, não conseguem abrir o coração, entendeu? Mas o empático tem essa chance de se fortalecer e de virar uma pessoa energeticamente, espiritualmente muito forte, entendeu? Então, a questão é entender que essa experiência que você teve com o narcisista, com o manipulador, é um contrato espiritual, um contrato álmico, para que você consiga enxergar seu lado sombra, porque a pessoa sempre estamos nos espelhando nossas sombras, né? Por que o cara te abusou emocionalmente? Tipo assim, você tem muita emocionalidade, mas você não tem controle da sua emocionalidade. Então tudo acontece para que você cresça em consciência, em poder mental, e você consiga balancear sua energia masculina e feminina dentro de você, e você consiga ter um balanço, um equilíbrio, entendeu? Uma soberania sobre sua própria energia, entendeu? Então você tem que tomar essa experiência como aprendizado para se enxergar e para se curar, entendeu? E você só focar na sua própria evolução. Então, como eu já disse, o narcisista vai existir nesse plano, tanto o empático como o narcisista, porque são almas com muita energia feminina e outros com muita energia masculina. E como todo nesse universo precisa de um equilíbrio, vai ter pessoas de sombra e pessoas de luz. Porque enquanto você está numa polaridade, tipo assim, faz de conta que é um triângulo, né? Tem energia feminina em sombra, energia masculina em sombra, mas o equilíbrio, você vai para cima quando você está em equilíbrio. Que o equilíbrio é a consciência crística. É quando sua alma realmente está conectada com o espírito, com a fonte superior. Então, gente, não adianta apontar com o dedo narcisista e se sentir vítima, porque esse é seu ego, entendeu? Acreditando que todas as pessoas desse mundo têm que ser amor. Não porque a pessoa sabe fingir amor que vai ser amor. Aí quando você enxerga que espiritualmente, energeticamente, nosso ADN energético é diferente, aí você para de apontar com o dedo, porque, como falei, o tubarão nasceu tubarão, o tubarão veio nessa terra a ser um tubarão, nessa reencarnação. O narcisista veio por contrato álmico ser um narcisista nessa reencarnação. Ele não consegue ser amor, não consegue ser diferente. Mas claro que ele vai manipular, porque é um ser mental. E as pessoas que são mentais têm muito talento para manipular, para controlar. Eles vivem a vida, já falei, com 3 chakras de baixo, que se chama a marca da bestia. E depois, falando assim em karma, essas pessoas vivem em karma. São pessoas que, como vão fazendo mal para todo mundo, elas vão criando karma de forma ilimitada.
entendeu? Mas você, que você é empático, que você tem um coração aberto, que você tem conexão com planos superiores, você tem a chance de evoluir. Então, quanto menos tempo você passe nessa fase do vitimismo e você logo consegue enxergar suas feridas e colocar a cura em você e se perdoar desde o amor incondicional e também perdoar o narcisista, entender que foi um contrato álmico para sua própria evolução, aí você começa a elevar sua frequência e sua energia. Entendeu? Então coloca o foco em você, que tudo acontece para nosso maior bem. Mesmo se a gente não consegue enxergar desse jeito desde o nosso ego ferido. Enquanto mais a gente está no ego, menos a gente evolui e mais a gente sofre. E outra coisa muito louca, assim, que eu cheguei no meu processo, é que cada vez que eu consegui sair da relação, do ciclo abusivo, eu tive várias relações tóxicas, não só com, assim, tipo casal, também com familiares, né? Cada vez que eu consegui sair desse ciclo abusivo, desse contrato álmico, e eu coloquei a energia em mim para me superar, para me curar, e eu elevei meu nível de frequência, foi aí que chegou o karma muito duro para essas pessoas. E é incrível, porque antes eu falava assim, nossa, como que essa pessoa se deu mal? Eu saía a tempo, eu falava assim, eu saía a tempo, porque eu não, olha como essa pessoa tá mal. Mas na verdade era que eu tinha provocado a ativação do karma dessa pessoa. Na hora que eu colocava energia em mim e conseguia, tipo, me superar. Então, para todas essas pessoas que estão esperando o narcisista receber o karma, o melhor que você pode fazer é focar em você, conseguir curar suas feridas do seu inconsciente, você elevar seu nível de consciência, de frequência, né? E aí que o karma vai ser ativado por justiça divina, porque você tem um contrato álmico. Todo esse mal que ela fez vai voltar para ela, porque você já se elevou, você já não está ressoando com essa energia, com essa frequência. Se você se eleva, tudo que essa pessoa co-criou vai voltar para ela. Entendeu? E eu juro que é assim, porque eu fiquei de cara com as pessoas que me fizeram mal. Nossa, caiu muito, muito karma para eles. E assim como eu falei num vídeo meu, essas pessoas não têm uma morte do ego, assim, uma crise porque uma pessoa tem uma desilusão amorosa, porque eles não sentem. Estas pessoas emocionais, quando o universo vem te dar uma torre, que eu chamo torre, uma noite escura da alma, que é quando você conecta com a dor, né? Ninguém fuge disso. Então, os empáticos temos essas torres com traições, desilusões emocionais, né? Amorosas. A gente fica submergido em muita dor porque conectamos com essa ferida de humilhação, de rejeição, de abandono. Mas essas pessoas mentais, quando chega o karma para elas, não é de jeito assim, tipo, amoroso. É uma coisa, tipo, mais da matéria mesmo, né? Eles quebram, tipo, um negócio, eles ficam pobres, na pobreza extrema, ou eles têm algum tipo de doença física ou doença mental, ou tem algum tipo de acidente, algum tipo de coisa que quebra o ego deles, a autoestima deles, a confiança deles é quebrada. O universo, Deus, Exu. Então, a noite escura da alma, vamos ter várias na vida, né? Sempre que a gente cai em depressão, isso é uma porta ao despertar espiritual. Se você consegue enxergar essa situação como que a vida está te mostrando sua própria sombra, que você está conectando com sua sombra, com seu ego, com sua dor, se você consegue colocar o foco em você para ver que mensagem traz essa dor, porque tudo acontece para nossa evolução, aí você consegue ascender mais rápido. Entendeu? Mas enquanto a gente está no vitimismo, achando que o mundo está nos fazendo mal, aí a gente não evolui. E depois a situação, a experiência vem de novo e vem pior. Entendeu? Por isso que eu falo, foca em você. Tudo acontece para você. Tudo que acontece na sua vida é um programa que está no inconsciente que se está reproduzindo. Você tem que enxergar qual é esse trauma, essa ferida, essa crença que mantém esse programa aberto. Então, gente, isso que eu tenho para falar, há 5 anos atrás eu comecei canalizar muita informação, meus mentores começaram a ter conexão comigo. De fato, eu comecei, primeiro fui guiada, eu fui com outras canalizadoras, né? Porque eu sempre teve assim curiosidade pelo mundo espiritual. E aí elas me falavam que eu fiz 3 sessões com 3 diferentes. Uma era do Brasil, outra era do México e outra era da Argentina. E as 3 me falaram a mesma coisa. Aqui tá Drake pedindo carinho. Atenção. Aí elas falavam para mim que os meus mentores queriam se comunicar comigo e que eles estavam pedindo para eu ficar em solidão e eu, tipo, começar a meditar, porque eu não sabia meditar. Eu ficava muito na mente, né? Com medo, sempre, ansiedade. Eu tinha crises de ansiedade.
Aí eles me começaram a falar, por meio dessas canalizadoras, que o meu mentor estava me pedindo para eu começar a meditar, para eu aprender a meditar, porque eles queriam se comunicar comigo. Então foi incrível como eu consegui, desde que eu me separei do meu ex, que era um demônio encarnado na Terra, um psicopata, né? Aí quando eu me desprendi dessa energia, que eu comecei a receber muitos sinais, números, vídeos, pessoas chegavam perto de mim, falavam o que eu precisava, entendeu? Eram coisas assim, sincronicidades assim, surreal. Que eu falei assim, nossa, o que está acontecendo? Eu já estava abrindo o meu terceiro olho, né, para o campo espiritual, mas eu estava tendo mais clareza de que estava acontecendo algo muito além dessa matéria, né? Aí, quando eu fui com essas canalizadoras que me mandaram para meditar, eu comecei a receber muitíssima informação. E você medita, você conecta com planos superiores quando você está no momento presente, quando você não está pensando nem no futuro nem no passado, você está aqui agora, está curtindo o momento. Aí é quando se abre o campo com planos superiores e você consegue canalizar, se você tem contato forte com seus mentores, né, com seus guias, ancestros. Aí acontece comigo que eu, quando estou andando na praia, no carro, que não estou pensando nada, talvez estou assistindo uma palestra e tal, estou num momento, aí cai informação de coisas que me dão muito entendimento de situações que eu passei, entendeu? Por isso que eu consigo hoje enxergar tudo desde um plano muito além e consigo ver como que a pessoa narcisista também é uma criança ferida, uma alma que não está evoluída, entendeu? E eu consigo ter essa compaixão por essas almas também, que nessa reencarnação está fazendo esse papel, né? Espero que seja útil esse vídeo. Eu tentei explicar mais ou menos rápido, né? Porque é muita informação, mas de fato entender que se você é uma pessoa empática, sensitiva, muito caritativa, você tem que procurar equilibrar essas energias dentro de você, porque um excesso de energia feminina te coloca num baixo astral também, porque você é uma pessoa manipulável, de seres depredadores, que são seres narcisistas que existem nesse plano físico, entendeu? E como você tem uma sombra feminina, vai encontrar pessoas com sombra masculina, entendeu? Que vai estar no seu nível de frequência por um contrato álmico, entendeu? Então, na hora que você enxerga que essa situação veio para você conseguir enxergar sua sombra, e você coloca luz, consciência, e você se joga muito no autoconhecimento e você começa a trabalhar em você, eu juro para você que você se converte numa pessoa tão forte, tão resiliente, tão verdadeira, tão genuína, tão autêntica. Porque assim, gente, eu não era nenhum 10% do que eu sou hoje, entendeu? Anos atrás. Eu era uma menina fraca, entendeu? Inocente, boba, entendeu? Eu caía na cilada fácil, entendeu? Porque minha inocência, tá bem que a inocência é uma pessoa de amor incondicional, né? Uma alma com muito amor. Mas nesse plano físico a gente precisa ter um equilíbrio entre a energia feminina e a energia masculina para ser seres crísticos, humanos, luz, no plano físico. Então é isso. O empático tem que enxergar seu próprio poder interno. A gente tem a chance de conectar com um grande espírito. O narcisista não. Por isso que é tudo ilusão. O ego é uma ilusão. Por exemplo, eu não sei se você já viu essas cadenas de ouro falso, grandes, brilhantes. Esse é o narcisista. É uma coisa ostentosa, mas não tem valor energético. Não tem valor. E a pessoa empática é talvez um brinco assim pequenininho que é diamante, sabe? Mas porque pequenininho se enxerga pouca coisa, mas tem um valor incrível. Entendeu? Então a gente tem que usar essas experiências para crescer internamente, para curar nossas feridas, para crescer a autoestima, uma autoestima verdadeira, né? Uma confiança, porque só a pessoa que está conectada com o espírito tem uma confiança real, né? Sei como que é estar numa situação de abuso, uma situação de escuridão que acha que não tem saída, mas por isso é imprescindível, tipo, procurar ajuda, procurar informação, crescer nossa consciência, nosso conhecimento, saber muito sobre psicologia, sobre transtornos de personalidade, porque a pessoa que está doente espiritualmente são pessoas com transtornos de personalidade. Quer dizer que tem um ego muito grande, um ego muito tóxico. Quando a pessoa já tem um transtorno, seja transtorno limite, que é um excesso de energia feminina, ou um transtorno narcisista, que é um excesso de energia masculina em sombra, são doenças do ego, né? Doenças da sombra. A alma está atrapada na sombra. Então, eu precisei, no meu caminho evolutivo, nessa reencarnação, foi crescer minha energia masculina para equilibrar minhas polaridades, porque só nesse equilíbrio é que a gente se converte em um ser crístico, em um corpo humano, e você consegue, sua alma consegue conectar com o eu superior. Só a pessoa empática é a que pode
chegar nesse nível. A pessoa narcisista ainda nessa vida não vai dar para eles, né? Então você consegue fazer esse processo, tudo está acontecendo para você porque você é um guerreiro de luz e você consegue, se você faz o trabalho interno, você vai conseguir conectar com o eu superior, que é a luz do grande espírito que a gente chama de Deus. Então é isso, galera. Espero que tenha entendido o meu português com sotaque, né? A bateria já está acabando, então vou cortar aqui. Qualquer coisa, qualquer outro assunto que vocês queiram saber, só me mandar um direct que eu vou fazer mais vídeos em português, se vocês gostam. E nada, por enquanto é só isso. Muito obrigada por tudo. Espero ter ajudado. Então é isso. Obrigada, galera. Beijo.